Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar hoje a falar de um período recente da história do nosso país, em meados da década de 1980, que nós chamamos de redemocratização. É o período onde a ditadura militar termina de vez e aí nós voltaremos a formas democráticas de governo. Então, nós vamos ver nesse capítulo como a ditadura militar chegou ao fim e como a democracia voltou a ser restabelecida no país. O capítulo tem como título a redemocratização, esperanças e decepções. Esperanças que a ditadura militar chegasse ao fim, definitivamente, a esperança de que a democracia fosse restabelecida no país, e decepções porque algumas coisas não aconteceram da forma como os brasileiros esperavam. A apostila começa com essa charge, com a bandeira do Brasil sendo remendada, sendo costurada, dando a ideia de um processo de reconstrução do nosso país. Então, vamos tirar aí da nossa história, da nossa vida política, tudo aquilo que aconteceu em 21 anos de ditadura militar e vamos arrumar o nosso país, vamos ajustar o que não estava bem ajustado. No último vídeo sobre ditadura militar, eu falei para vocês que em 1982 voltaram as eleições para governadores estaduais, lembra? Que os governadores ganharam nos estados mais importantes do Brasil, inclusive. Mas a população queria a volta das eleições diretas para presidente da República. Em 1984, começou uma campanha que mobilizou toda a sociedade brasileira em torno desse desejo, uma das maiores mobilizações da sociedade brasileira, inclusive. Essa campanha ficou conhecida como Direta Já, e ela reuniu a sociedade civil, artistas, então atores, cantores, compositores, políticos, jogadores de futebol, todos que se mobilizaram pedindo a volta das eleições diretas para presidente. Foram realizados comícios, passeatas, shows que tiveram um amplo apoio popular. Esse amplo apoio popular é mostrado aí por essa foto que mostra um comício, a favor das diretas já, no ano de 1984, no Rio de Janeiro. Então, percebam a quantidade de gente que tem aí. E eram mobilizações enormes, que chegavam a reunir até 1 milhão de pessoas, como aconteceu em São Paulo. E as pessoas que queriam voltar a votar para presidente usavam adesivos como esse: eu quero votar para presidente. Saíam às ruas usando camisetas amarelas nessas manifestações, nesses comícios. Inclusive, Chico Buarque, que nós falamos sobre ele no capítulo sobre a cultura brasileira na ditadura militar, fez uma música chamada Pelas Tabelas, onde ele dizia: quando vi todo mundo na rua de blusa amarela, eu pensei que era ela, a democracia, puxando um cordão. Essa campanha foi feita para apoiar uma emenda que foi apresentada por um deputado ao Congresso Nacional. Essa emenda recebeu o nome do deputado Dante de Oliveira, deputado do MDB, e ela pedia a volta das eleições diretas para presidente da República. Essa emenda foi levada à votação no Congresso no dia 25 de abril de 1984, uma ampla cobertura da mídia, as pessoas foram até Brasília, foram até o Congresso Nacional. Dentro do Congresso Nacional tem uma parte onde você pode ficar e assistir as sessões, ali estava lotado, do lado de fora também muita gente, mas faltaram 22 votos para a aprovação da emenda. Foram 298 votos de 478 possíveis. Muitos deputados que eram contrários a essa emenda nem compareceram no dia da votação, e por conta de 22 votos, a população brasileira teve aí a sua primeira decepção, da qual fala o título do capítulo. O presidente que daria fim à ditadura militar seria escolhido de forma indireta pelo Congresso Nacional. Então, foi uma sensação muito ruim para a população brasileira, porque lembrem-se que o último presidente eleito tinha sido Jânio Quadros em 1961, nós já estávamos aqui em 1984, então olha quanto tempo as pessoas ficaram sem votar para presidente. Elas só queriam isso, escolher o seu candidato à presidência da República, mas infelizmente não foi dessa vez.
O presidente, então, seria escolhido pelo Congresso, pelos deputados, numa eleição indireta. Pelo PDS, a antiga Arena, foi escolhido o candidato Paulo Maluf, que fez sua carreira política aqui em São Paulo, envolvido em escândalos de corrupção, desvio de dinheiro, uma figura muito polêmica na vida política brasileira. Parte do PDS não concordou com a candidatura do Paulo Maluf, então saiu do PDS para formar, junto com o PMDB, o antigo MDB, a chamada Aliança Democrática, formada pelo Tancredo Neves, do PMDB, e José Sarney, do PDS. Aqui nessa foto, o Tancredo Neves é o da direita aqui, a nossa direita, carequinha. Tancredo Neves tinha sido primeiro-ministro do João Goulart, político mineiro, era também ligado às tradições do populismo varguista, muito querido pela população de Minas Gerais, e o José Sarney, ao lado do Tancredo Neves, foi um dos políticos que mais apoiou o regime militar no Brasil. Era ligado à Arena, aliás, a família Sarney, ela tem uma influência política muito grande no estado do Maranhão até hoje, e muita gente do PMDB não concordou com essa aliança pelo fato do Sarney estar tão identificado com os militares. E aí, assim, a população não podia votar, porque a eleição era indireta. Mas, mesmo assim, a população se mobilizou, foi às ruas pedindo que o Tancredo Neves fosse escolhido como presidente. Então, uma pessoa, como eu falei para vocês, né, muito querida em Minas Gerais, e um político moderado, de tom conciliador, então encheu a população brasileira de esperança. Quando João Figueiredo sair do poder e terminar a ditadura militar, nós gostaríamos de ser governados pelo Tancredo Neves. No dia 15 de janeiro de 1985, foi realizada a eleição do Congresso Nacional e o Tancredo Neves venceu essa eleição. Então, seria o primeiro presidente do país depois de 21 anos de ditadura militar. A população saiu às ruas comemorando, então, assim, é uma esperança de que agora as coisas serão diferentes. Enquanto o Brasil encerrava o seu período de ditadura militar, o mundo estava passando por outras transformações extremamente importantes. Em 1985, assume o poder na União Soviética um homem chamado Mikhail Gorbachev, que vai implantar reformas econômicas e políticas muito importantes. Essas reformas políticas são chamadas de glasnost e as reformas econômicas são chamadas de perestroika. O objetivo dessas reformas política e econômica era ajustar algumas coisas que não estavam mais funcionando muito bem na União Soviética, e elas acabaram, como consequência, afetando todos os países do leste europeu, muitos deles que faziam parte da União Soviética, inclusive. Além disso, o governo Gorbachev iniciou um processo de aproximação dos países capitalistas, um processo de diálogo. Num período de Guerra Fria, isso era uma coisa, né, inédita a acontecer, e por conta disso, aquele fantasma do comunismo, que era uma coisa ruim, acabou, né, perdendo força no mundo ocidental. Essas reformas do Gorbachev provocaram inúmeras mudanças na União Soviética, que acabou chegando ao seu final em 1991. Só que antes do fim da União Soviética, em 1989, aconteceu um fato que é considerado um dos mais importantes do século XX, que foi a queda do Muro de Berlim. Muro este que tinha sido construído em 1949, após a Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha foi dividida em zonas de influência capitalista e socialista, e esse muro separava as duas metades de Berlim, Berlim Oriental, Berlim Ocidental. Durante 50 anos aí, esse muro foi um símbolo da Guerra Fria, que separou duas Alemanhas, uma capitalista muito desenvolvida e outra socialista com uma série de problemas, e devido até um pouco a essas reformas do Gorbachev e outras transformações pelas quais o mundo comunista estava passando, o muro não resistiu. A população alemã, que já estava, né, há alguns meses, em 1989, na expectativa da reabertura, né, do muro, para que alemães orientais e ocidentais pudessem voltar a se comunicar, em 1989, literalmente escalam um muro
para derrubá-lo com picaretas, enfim, foi um gesto muito significativo da crise do comunismo na Europa e marcando aí, né, vamos dizer assim, o início do fim da Guerra Fria e a reunificação das duas Alemanhas, que não foi uma reunificação tranquila no sentido econômico e social, até político também. As diferenças econômicas e sociais entre as duas Alemanhas eram uma coisa muito grande. E ainda hoje, lugares da Alemanha que pertenciam à antiga Alemanha Oriental não têm, né, o mesmo padrão do lado, né, do antigo lado ocidental da Alemanha. Enquanto o mundo europeu via as reformas do Gorbachev e a crise final do comunismo, os brasileiros estavam cheios de esperança pela posse do presidente Tancredo Neves. Posse dele que estava marcada para o dia 15 de março de 1985. Então, as pessoas estavam animadas, sairiam às ruas para comemorar um presidente tão querido, né? Só que, um dia antes, Tancredo foi internado às pressas no Hospital Sara Kubitschek, em Brasília. E a população já ficou assustada e passou a acompanhar todas as noites os boletins médicos que eram divulgados e lidos pelo assessor de imprensa da presidência, o Antônio Brito, que depois, inclusive, fez carreira política. A população acompanhava muito apreensiva esses boletins diários que mostravam uma piora no quadro de saúde do presidente. E foi transferida para São Paulo, para o Instituto do Coração, e no dia 21 de abril de 1985, Tancredo Neves faleceu, deixando aí a população triste e decepcionada mais uma vez. O presidente tão querido que daria fim definitivo à ditadura militar, perde, né, a sua batalha aí contra uma doença. Brasileiros chocados, multidões saíram aqui às ruas de São Paulo, depois em Minas Gerais e até São João del Rei, né, sua cidade de nascimento. E aí as pessoas ficaram com medo, porque assim, quando acontece alguma coisa com o presidente, é o vice que assume. Só que o vice era o José Sarney, pessoa mais identificada com o regime militar no Brasil. E aí esse medo se tornou maior ainda de que o Sarney não completasse o processo de redemocratização do país e devolvesse o poder aos militares. Mas no seu primeiro pronunciamento, o Sarney tranquilizou a população e disse que a ditadura militar no Brasil não teria mais lugar. Ele assegurou a liberdade de expressão, pôs fim à censura definitiva e começou a reorganizar a democracia no país. No ano de 1988, acontece um episódio, o presidente José Sarney não tem nada a ver com isso, mas acontece um episódio durante o seu governo de repercussão internacional. O líder seringueiro Chico Mendes foi assassinado no Acre, uma pessoa conhecida internacionalmente que lutava pelo direito das populações mais pobres, que trabalhavam nos seringais na região do Acre e que são explorados até hoje. Ele fundou uma associação para lutar pelos direitos dessa população mais pobre, e ele acabou sendo assassinado. Foi um caso que repercutiu internacionalmente, acharam, né, os mandantes do assassinato dele, que eram proprietários de terra, né, pai e filho, mas foi um caso que, na época, repercutiu na mídia internacional e, né, a imagem do Brasil acabou sendo mal vista no exterior. Em relação à economia, as coisas não iam muito bem. Lembra que nós falamos do fim do milagre econômico em 1973? O fim desse milagre econômico, ainda no governo Médici, provocou uma crise econômica muito grande no país. No final aí da ditadura militar, essa crise não conseguiu se resolver, e o Sarney herdou um país com uma inflação de 237,7% ao ano, que é uma coisa assim extremamente absurda. Imagina, 237% ao ano, os preços aumentam quase que diariamente. E aí, para tentar solucionar o problema, em 1986, a equipe econômica do governo cria um plano econômico, um plano de recuperação da economia, chamado Plano Cruzado. A partir desse plano é criada uma nova moeda, o cruzado. E para tentar conter a inflação, o governo determina que os preços dos produtos e os salários fiquem congelados, ou seja,
Os salários não vão aumentar, mas também os preços não vão aumentar. A ideia do governo era que, com os salários congelados, as pessoas pensassem duas vezes antes de comprar alguma coisa. No primeiro momento, até deu certo. A inflação passou de 237,7% ao ano para 57,4%. Ainda é um índice alto, mas bem menor do que era antes. Só que depois de um tempo começaram a ocorrer problemas. A população, ao invés de diminuir o consumo, aumentou o consumo, porque assim, os preços não aumentam mesmo, o salário não aumenta, mas o preço também não aumenta. Então as pessoas começaram a comprar várias coisas e começou a faltar mercadorias. Para forçar o governo a descongelar os preços, os supermercados passaram por um momento de desabastecimento. Os donos das indústrias, os produtores, começaram a segurar produtos. E aí você ia ao mercado e você encontrava as prateleiras vazias. Você ia ao mercado e o consumo era controlado. Então, assim, você só podia comprar um saco de arroz de 5 quilos, uma quantidade X de caixa de leite. E aí as pessoas ficavam desesperadas, porque assim, tá faltando produto, então eu vou comprar tudo que eu preciso. E aí as pessoas iam a família inteira no mercado, porque era assim, era um saco de arroz para cada pessoa, então vai a mulher, o marido, a tia, o tio, cada um para garantir, o seu produto, né? Isso acabou gerando mais desabastecimento ainda. E aí, com esse problema se prorrogando e os donos das indústrias segurando as mercadorias, o governo foi forçado a descongelar os preços. E aí a inflação disparou e passou de 57,4% para 933,6% ao ano. Então, assim, absolutamente saiu do controle a inflação. E para tentar controlar a inflação novamente, o governo fez um outro plano econômico. Em 1988 foi criado o Plano Verão, um plano que criou uma nova moeda. O cruzado foi substituído pelo cruzado novo. Um cruzado novo valia 1.000 cruzados antigos. E aí foi uma confusão nos mercados, porque a pessoa tinha uma nota escrito 1.000 cruzados e achava que aquela nota valia 1.000, mas ela não valia 1.000, ela valia 1. As pessoas iam ao mercado e não conseguiam comprar as coisas, continuaram os problemas de alta de preços. Foi nessa época que surgiram os chamados fiscais do Sarney, pessoas que iam no mercado com uma prancheta na mão, com folhas anotando os preços. Era a época de remarcação de preços. Se você ia no mercado de manhã, o produto custava X, à tarde ele já custava 2, 3 vezes mais. A inflação, ao invés de diminuir, subiu ainda mais, de 933,6% para 1.764,8% ao ano. E como a crise econômica só se agravava, a popularidade do governo Sarney caía a cada dia que passava. Se no campo econômico as coisas não iam bem, no campo político era a hora de reestruturar o nosso país. 21 anos de ditadura militar deixaram muitas coisas paradas pelo caminho. E era a hora agora de se criar uma nova Constituição para o país. Porque a Constituição que estava em vigor era de 1967, então ainda do começo da ditadura militar, e que tirava muitos direitos da população. Então, foi convocada a Assembleia Nacional Constituinte, com deputados, votando os projetos, um trabalho muito longo, que demorou aí quase 2 anos para ficar pronto, e que nos deu a Constituição de 1988, que ainda está em vigor. Mas sobre ela, nós falamos no próximo vídeo. Eu vejo vocês lá. Tchau, até mais!